Para quem não conhece, vou apresentar muito rapidamente a Casa do Brasil. Nós somos uma associação de imigrantes sem fins lucrativos, que já existimos há 30 anos, tem aqui 3 décadas de história na luta pelos direitos das pessoas imigrantes em Portugal, nas suas mais diversas questões. O trabalho é algo muito importante para a Casa do Brasil, e o combate à desqualificação profissional das pessoas migrantes tem sido para nós algo muito importante também. E esse diálogo de diversas ordens vem no sentido de aproximar, de desconstruir e também de informar as pessoas migrantes de que forma que elas podem proceder à continuidade das suas profissões no país de acolhimento, nesse caso, em Portugal. A Casa do Brasil tem, depois meus colegas vão falar mais do projeto, mas também conta com um gabinete de apoio ao emprego, que a Patrícia que está aqui é responsável, e também sempre que preciso podem nos contactar via outros serviços da casa. Muito obrigada mais uma vez, desejo uma excelente sessão, tenho certeza que será bastante esclarecedora, mas além disso também de partilhas e do início aqui de um caminho que também pode-se construir outras respostas da sociedade civil, e eu acho que é fundamental. Muito obrigada, desejo que seja muito produtivo e passo para minha colega Ellen. Obrigada, Ellen. Obrigada, Cíntia. Eu vou, então, passar agora a minha colega Patrícia Brederotti para se apresentar, também apresentar um pouco do Gabinete de Apoio ao Emprego da Casa do Brasil de Lisboa. Obrigada, Ellen. Bom dia para quem nos acompanha direto do Brasil, boa tarde para quem está conosco aqui em Portugal. Eu sou técnica do Gabinete do Apoio ao Emprego. O gabinete ele é uma das componentes do projeto Casa Mais Empregabilidade, Estratégia para a Integração Laboral Migrante. Esse projeto ele tem 2 componentes, o Gabinete de Apoio ao Emprego e as atividades, que são sessões informativas, sessões de esclarecimento como esta, e o contato também informativo com as empresas. Pelo próprio nome do projeto, já mostra aqui que a Casa aposta muito, e reforçando o que Cíntia colocou na abertura, na informação. Nós entendemos que a informação é uma moeda muito cara e muito importante no projeto migratório, em toda a sua inserção. Uma informação errada, ela gera um custo, ela gera perda de tempo, e isso, para quem é uma pessoa migrante, sai muito caro no país de acolhimento. Então, é por isso que nós apostamos muito, todos os gabinetes da Casa têm esse cuidado, essa aposta de passar sempre informação o mais fidedigna possível, o mais correta possível, para que as pessoas possam decidir as suas escolhas baseadas em informações muito, muito reais, muito concretas e na fonte. Eu não vou me estender muito, porque hoje nós temos aqui muitas pessoas, como sempre, as sessões são sempre muito procuradas, e vamos beber, então, aqui na fonte hoje, da Ordem dos Engenheiros e Engenheiras de Portugal. Boa sessão para todos e todas. Passo agora aqui para a Ellen. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Então que, com alegria, nós damos início à sessão de esclarecimento com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, a quem eu já agradeço a disponibilidade por ter aceito o nosso convite. E, como disse a Patrícia, esse ciclo foi idealizado pela Casa do Brasil de Lisboa através do Gabinete de Apoio ao Emprego, que observou o aumento na procura desse gabinete por parte de imigrantes brasileiros e brasileiras com maior qualificação. E essas pessoas chegavam ao nosso gabinete com muitas dúvidas com relação à regularização para o exercício da sua profissão em Portugal, e com histórias de desinformação que tornava esse processo muito mais longo, penoso e muitas vezes mais dispendioso. E diante dessa realidade, uma das componentes do projeto Casa Mais Empregabilidade, Estratégias para a Integração Laboral Migrante, financiado pelo Fundo de Asilo, Imigração e Integração FAMI, é exatamente esse ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais, com o objetivo de aproximar as ordens e as pessoas profissionais migrantes e a partilha de informação de fontes oficiais. Bom, dito isso, eu agora agradeço uma vez mais terem aceito o nosso convite, em particular ao senhor bastonário, engenheiro Fernando de Almeida Santos, que fará as apresentações, ao engenheiro João Gens, que foi com quem nós estivemos tratando até conseguir finalmente
com que essa sessão acontecesse, ao engenheiro Flávio Bolzan, também do Confea, e nós temos aqui também algumas pessoas representantes do Confea que vão poder tirar algumas dúvidas das pessoas caso haja. Portanto, eu desejo uma ótima sessão a todos e todas e passo a palavra agora ao senhor bastonário, engenheiro Fernando de Almeida Santos, para fazer a apresentação. Obrigada. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da Ordem dos Engenheiros e como bastonário, é um prazer e um gosto estar como convidado nesta hora que eu tenho disponibilidade. Depois às 16h30 portuguesas terei que sair para outro evento da Ordem dos Engenheiros. Ainda assim, acho que vamos ter tempo para falar sobre imensas questões que preocupam as partes. Quero, antes de mais nada, felicitar esta iniciativa da Casa do Brasil em Portugal, na pessoa da doutora Cíntia de Paula e do seu gabinete de apoio ao emprego, que eu entendo que é extremamente importante nesta fase da vida da engenharia portuguesa. Quero também dizer que tudo aquilo que nós fazemos com o Brasil sobre a engenharia é em perfeita articulação com o Confea, e, portanto, temos muito cuidado na forma como nós nos correlacionamos com instituições internacionais, e neste caso particular com instituições brasileiras, recusando muitas vezes relações diretas, porque temos este canal aberto de privilégio com o Confea, que é claramente a nossa congênere brasileira. E sobre esse ponto de vista também dizer aqui, dar uma palavra de olá, boa tarde aqui, bom dia no Brasil, presumo que ainda seja bom dia aí, é de certeza no Brasil, aos representantes do Confea e também ao auditório, naturalmente, em particular, não sei se o Flávio está, não estou a ver, mas o Osmar está, e o Osmar é um bom amigo, e portanto, olá Osmar do Confea. Nós estamos muitas vezes juntos, debatemos muitas vezes estas questões, e eu vou ser muito breve nesta pequena apresentação que nós vamos ter. A Ordem dos Engenheiros em Portugal é uma associação privada, uma associação profissional de direito público. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem atribuições do Estado português para o reconhecimento do exercício da profissão, seja ela regulada ou não, e há muitos atos de engenharia que são regulados em Portugal, nomeadamente no setor da construção, mas não só. A exemplo daquilo que também se passa no Confea, no Brasil, com o acervo técnico, com o registro, etc. As coisas são relativamente parecidas, há diferenças de país para país, mas de uma maneira geral há réplicas que podem ser partilhadas. Algumas têm que ser melhoradas por nós, naturalmente, e há bons exemplos que nós fomos aproveitando do Brasil, nomeadamente no que tem a ver com o registro do acervo técnico brasileiro. Estamos a melhorar aqui também as nossas condições de registro aos engenheiros portugueses, mas, na verdade, esta Associação Profissional de Direito Público tem o virtuosismo de, por exemplo, se substituir ao Estado por atribuições delegadas pelo Estado, ou seja, o Estatuto de Ordem dos Engenheiros é decreto, é lei em Portugal, e sendo lei da Assembleia da República, delega nas ordens profissionais, no caso dos engenheiros, aquilo que é o exercício profissional do engenheiro, e uma das competências que são atribuídas à Ordem dos Engenheiros, às ordens, mas em particular à Ordem dos Engenheiros, é o reconhecimento em reciprocidade de engenheiros oriundos do exterior para o exercício em Portugal. Ou seja, não precisam de bater à porta do Estado, basta bater à porta da Ordem dos Engenheiros. Desde que em reciprocidade. E como é que se faz a reciprocidade? Sempre que exista uma associação congênere. Qual é a nossa associação congênere no Brasil? É o Confea. Então, nós, como temos muito boas relações com o Brasil desde sempre e prezemos o facto de ter isso, acho que nos damos extremamente bem. Não quer dizer que de vez em quando não tenhamos que resolver problemas, faz parte da vida, até em nossa casa temos que resolver isso, quanto mais institucionalmente, mas de uma maneira geral as coisas são bem resolvidas, e decidimos que não precisávamos de ninguém da orla do Estado para fazer essa reciprocidade. E decidimos passar de meros protocolos de cooperação para um protocolo de reconhecimento e exercício profissional em 2015,
que o fizemos a medo, ou seja, vamos experimentar como é que isto funciona e decidimos duas coisas. Um engenheiro brasileiro que esteja inscrito no CONFEA e tem obrigatoriamente que estar inscrito no CONFEA e com uma equivalência equivalente a Portugal a 5 anos, portanto 3.600 horas de curso universitário no Brasil, são esses que são os que podem ser reconhecíveis. Ponto número 1. Ponto número 2, estabelecemos uma meta de 500 engenheiros na assinatura do protocolo e se ultrapassássemos isso, teríamos que verificar ou reverificar o protocolo, o convênio, se assim o queiramos chamar, até se chama termo de reciprocidade. Curiosamente, as coisas começaram a correr muitíssimo bem. O engenheiro brasileiro tem que fazer a sua inscrição no CONFEA, ou no sistema CREA-CONFEA do Brasil, e o engenheiro para ser reconhecido em Portugal, e o engenheiro português tem que solicitar o seu reconhecimento na Ordem dos Engenheiros em Portugal, para depois ser tramitado para o Brasil, para o CONFEA. Qual é a grande vantagem disto? É que nós conhecemos, naturalmente, conhecemos depois o percurso todo desde o seu início. Não nos interessa que um engenheiro brasileiro chegue aqui à Ordem dos Engenheiros e diga que está inscrito no CONFEA e quer inscrever-se em Portugal. Nós dizemos não, tem que ser inscrito lá, não tem que ir ao Brasil para se inscrever lá, mas tem que ser inscrito lá, e há formas desmaterializadas de fazer, mas tem que ser, o ponto de partida tem que ser lá e o processo tramita entre as instituições. Da mesma maneira que um engenheiro português estiver no Brasil e for a um sistema CREA-CONFEA sem falar aqui com a Ordem, não passa, tem que o pedir cá. Porque assim nós conhecemos o processo todo, temos registro, temos sistema de melhoria e temos controlo sobre essa reciprocidade. À medida que nós fomos fazendo isso, conseguimos perceber que havia uma procura muito maior de engenheiros do Brasil para Portugal do que de Portugal para o Brasil. Também é normal, o Brasil é um país bastante maior que Portugal, naturalmente, e portanto há essa questão. E também, até mais ou menos 2015, de facto, havia mais oportunidades de engenharia no Brasil do que em Portugal. Tivemos aqui tempos de crise, mas a partir dessa data passaram a existir mais oportunidades de engenharia em Portugal do que no Brasil, e também isso faz, naturalmente, crescer essa necessidade de procura. Acresce a isto o facto de, na Europa, não é só um problema em Portugal, haver uma dupla tendência, uma forte tendência de investimento público, do qual muita da intervenção vai ser feita via engenharia, e, portanto, há oportunidades, e, por outro lado, esse forte investimento vai fazer emergir uma situação delicada, que é a falta de mão de obra qualificada na Europa, particularmente de engenharia, e Portugal, como país europeu, não é exceção, e, portanto, nós vamos precisar, nós em Portugal, rapidamente resolver este assunto. Este assunto só se resolve de 3 maneiras possíveis. Uma é fazer regressar os engenheiros portugueses que estão fora de Portugal, o que é difícil, porque a imigração que tivemos recentemente para fora de Portugal, a imigração foi jovem e geralmente esses jovens constituem família fora e, portanto, fixam-se nos locais para onde vão. Ainda por cima a Europa é um mercado único, portanto, é uma espécie de vá para fora cá dentro, sentem-se em casa na mesma. Vai ser difícil vir mesmo para o país. No fundo, se compararmos com o Brasil, embora seja um pouco exagerado, as oportunidades maiores no Brasil estão no estado, se calhar, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e aqueles que vão, por exemplo, de outros estados para trabalhar nesses estados, para regressarem ao estado de início, mesmo que haja boas condições, se calhar já vai ser mais difícil, porque já se estabeleceram nos locais para onde foram. Há também que reforçar as fornadas de cursos de engenharia no ensino superior, nomeadamente os tradicionais, mas a procura está abaixo daquilo que é a oferta e, portanto, nós temos a cerca de metade das necessidades normais para Portugal, nem sequer são das necessidades de pico. E como última questão, ainda temos a questão de uma devida política de imigração adequada, preferencialmente qualificada, não exclusivamente, nós não precisamos só de qualificados em Portugal, em que não existe dessa política, não existe, agora foi emanado pela Assembleia da República no último dia da legislatura
pré-férias em a aprovação de um diploma que privilegia a imigração qualificada de pessoas oriundas de países que falam a língua portuguesa e, portanto, sob esse ponto de vista, houve uma agilização. E, portanto, e para não demorar muito mais tempo, somadas estes fatores, ou seja, uma abertura do Estado português para a vinda de imigrantes que sejam qualificados e que falem português, somado a esta facilidade de reconhecimento do exercício de engenharia em Portugal, pelas boas relações que existem entre o CONFEA e a Ordem dos Engenheiros de Portugal, estão criadas aqui boas condições para que isso se faça. Claro que desde 2015 até agora já houve alguns upgrades do termo de reciprocidade. Desde logo, rapidamente se atingiram os 500. Nós temos cerca de 5.000 pedidos de engenheiros brasileiros em Portugal, dos quais estão reconhecidos cerca de 3.000, porque os restantes 2.000 acabaram por não seguir com o processo, só pediram a primeira pré-inscrição, mas depois não se inscreveram, e nós temos que melhorar isto, ou seja, temos que inibir as pessoas de se inscreverem, porque isto tem custos administrativos, só porque está a dar e não necessariamente porque querem, e depois deixam o processo a meio. É uma questão que está a ser trabalhada com o Brasil e vai ser ajustado o convênio de termo de reciprocidade em Goiânia entre 4 e 6 de outubro, na nossa próxima cimeira bilateral no Brasil, que nós fazemos 2 cimeiras bilaterais por ano, mas nós libertamos o número limite e, portanto, neste momento não há número limite, tem que existir algum constrangimento administrativo, não na entrada, essa é normal e pacífica, mas na procura, porque eu, por exemplo, não me vou inscrever no Brasil como um engenheiro reconhecido no Brasil sem ter necessidade disso só porque temos um protocolo aberto. Não. Se for, é porque tem interesse em ir. E se tiver interesse em ir, então tem que haver uma justificação. E aí vai haver uma ligeira fronteira, que é uma fronteira de responsabilidade e de responsabilização do candidato, mas não a partir do momento em que a inscrição é feita dentro dessa responsabilização, o processo é absolutamente normal e é limpo. Por último, quero dizer que quando acontece e quando vêm processos do Brasil para Portugal, e de Portugal para o Brasil, se calhar não é tanto assim, mas também não temos grandes razões de queixa, mas do Brasil para Portugal, quando vêm os processos demoram sempre menos de 60 dias a ser reconhecidos e, portanto, um engenheiro brasileiro está comodamente a exercer em Portugal, quer em reciprocidade, quer em igualdade de condições. À exceção de um assunto que não está trabalhado entre as partes, porque nós aqui temos uma hierarquização do reconhecimento de exercício profissional, que é o membro sénior, e o membro sénior dá para fazer tudo de alguns atos regulados e o membro normal não, mas esse assunto tem que ser protocolado à parte com o Brasil, em reciprocidade com a questão do acervo técnico, e está a ser trabalhado entre as partes e estimamos que isto esteja resolvido. Vamos começar a trabalhar seriamente agora em outubro, depois da assinatura, da atualização deste convênio. Vamos trabalhar entre outubro e a próxima cimeira bilateral, que apontamos ser ainda este ano. Aliás, nós não temos uma cimeira bilateral agora em outubro, temos uma cimeira bilateral em dezembro. O que temos agora é uma comitiva portuguesa à Aerosoia e com assinatura da atualização do convênio. E, portanto, a muito curto prazo podemos ter novidades também relativamente à questão dos membros séniores, mas aí a questão é uma questão mais complexa, porque pode não haver reconhecimento direto nem de um lado nem do outro, ou seja, no caso português para o acervo técnico tem que haver uma análise curricular do CONFEA, é normal, faz parte e, portanto, o processo pode ser um bocado mais demorado, e do ponto de vista do Brasil para Portugal, o reconhecimento de membro sénior, que é parecido ao reconhecimento do charter de engenheiro nos países anglo-saxónicos, também pode ser um processo que obriga a alguma análise curricular e, portanto, provavelmente só aquelas pessoas que têm uma larga experiência, uma experiência mais forte, aliás, é exemplo do que acontece em Portugal com os engenheiros portugueses que querem ser séniores, não pode ser um engenheiro português qualquer, é que terão condições naturalmente de vir a ser reconhecidos como membros séniores. Mas no caso de um engenheiro brasileiro já reconhecido ao abrigo do protocolo, como não está prevista a questão do sénior, ainda vai ter que ser trabalhado e, portanto, esse assunto é um assunto que ainda será discutido futuramente entre as partes.
Eu acho que já fui suficientemente claro para esta primeira parte, estou naturalmente disponível para esclarecimentos e, eventualmente, se também puder ser apoiado pelo Confea, terei todo o gosto, porque certamente dois responderemos melhor do que um. Obrigada, senhor Bastonari, pela apresentação. Agora, quem tiver dúvidas pode levantar a mão e abrir o microfone, ou, se preferir, pode colocar no chat e nós lemos a pergunta para o senhor Bastonari. Eu também quero só fazer uma observação, que esse é um projeto financiado e nós prestamos contas à entidade financiadora, então eu agradeço se preencherem a lista de presença e agradeço quem já preencheu. Vejo aqui que nós temos uma mão levantada, é a Camila. Camila, se quiser abrir o microfone. Olá, muito boa tarde. Conseguem ouvir? Sim, sim. Sim, obrigada. É uma pergunta para o engenheiro Fernando. Primeira coisa, eu gostaria de saber se, por acaso, a Ordem dos Engenheiros de Portugal tem algum tipo de projeto ou algum tipo de, enfim, de regra relativamente ao ordenado mínimo que um engenheiro a exercer a sua profissão em Portugal tem, como existe no Brasil, não é? Então, no Brasil existe um que chamamos de o piso salarial dos engenheiros, e aqui em Portugal eu vejo que isso não existe, e eu sou formada em engenharia alimentar, fiz mestrado cá em Portugal, sempre estive inscrita no CREA, no Brasil, no CREA de São Paulo, então desde que eu me formei eu estou regularmente inscrita. Não fiz ainda a inscrição na Ordem dos Engenheiros, porque me foi informado que eu preciso fazer o reconhecimento de diploma. Então, também é todo um processo que se paga aí 500, 600 euros para os institutos politécnicos ou para as universidades públicas portuguesas para fazer esse processo. Então, também ainda não fui atrás. E uma outra coisa que me desanima muito são os ordenados que são extremamente baixos, pelo menos no caso da engenharia alimentar. Não sei se isso... Quer dizer, cada empresa oferece o ordenado que quer, como é óbvio, isso é regulado pelo próprio mercado, pela procura e pela oferta, mas não sei se existe um ordenado base mínimo para os engenheiros e por eu estar inscrita regularmente no CREA no Brasil, não sei porque também é preciso fazer o reconhecimento do diploma em Portugal. Ellen, eu propunha que se fizessem rondas de 3 perguntas, seria mais fácil e eu depois vou respondendo, se estiverem de acordo. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão, além da Camila? A Ieda Cortez. Ieda, pode abrir o microfone. Agora já quase boa tarde, eu falo do Brasil. Eu dei bom dia no início, mas aqui já são meio-dia. E então, o senhor Bastonário falou das condições para pedido de inscrição na Ordem dos Engenheiros de Portugal. Uma delas, citada, foi a questão dos 5 anos, né, de curso, minimamente. Eu gostaria de saber se, caso o candidato, no meu caso, tenha interesse nessa inscrição em Portugal, se o processo de cidadania influencia no processo de inscrição na Ordem dos Engenheiros. Por que pergunto isso? Porque meus pais já têm a cidadania portuguesa e eu estou em processo de. Então, se isso influencia no processo de inscrição, em termos de condição de cadastro, como também de condição de celeridade, vamos dizer assim, no análise processual, ou isso não interfere? Essa é a primeira questão que eu faço, tá bom? Muito obrigada. Alguém tem uma última questão para essa ronda? Acho que o senhor Bastonari pode responder essas 2 questões. Olá. Olá, boa tarde. Sim, temos aqui o Carlos. Pois não, Carlos. Boa tarde aqui no Brasil já é boa tarde já, né? Meio-dia. Bom, a respeito aí, com relação a esse visto de trabalho que recebi recentemente,
a gente, da entrada do processo da reciprocidade, sendo aceito a Ordem dos Engenheiros aí de Portugal, a gente, estando com essa ordem já encaminhada, ou seja, o processo executado pela ordem aí, liberado, a gente, qual que é a facilidade, o que vai acontecer com relação a essa questão do visto de trabalho? A gente, estando inscrito na Ordem dos Engenheiros de Portugal, a gente facilita essa coisa desse visto para a busca de trabalho em Portugal. Como que vai funcionar? Se existe alguma relação, favorecer, algo do tipo, não sei. Qual é a relação? Se tem alguma informação sobre isso? Essa é a minha pergunta. Ora bem, antes de mais nada, obrigado à Camila, à Helena e ao Carlos pelas perguntas que fizeram. Começando pela Camila, que foi a primeira a intitular, não há nenhum ordenado mínimo de engenheiro em Portugal, de facto não há. Não sei se deve haver. A União Europeia rege-se por processos de lei de mercado e de transparência e, portanto, não há imposição, embora também entenda que deve existir moralmente um valor adequado, eu não diria mínimo, diria adequado para o exercício profissional de engenheiro, porque com a crise que existiu em Portugal nos últimos anos, não nos últimos 2 anos recentemente, mas até 2017, mais coisa, menos coisa, houve uma banalização e um prejuízo fortíssimo da profissão de engenheiro ao ponto de haver admissões de engenheiros quase a roçar o ordenado mínimo nacional, porque sim, existe um ordenado mínimo nacional em Portugal, acrescido pela agravante de, na contratação pública, só praticamente os engenheiros estarem sujeitos à lei da concorrência. Tem que haver, e a preços base. E, portanto, isso prejudicou largamente a valorização remuneratória do engenheiro em Portugal e isso tem que ser contornado. A Ordem dos Engenheiros em Portugal é uma associação profissional, reconhece o profissional, não vai além do seu papel, é este o seu papel, e não pode fazer, não tem dentro das suas atribuições o papel de sindicato e, portanto, não pode reivindicar valorização monetária para os seus membros, mesmo uma tabela de honorários, porque se o fizer, leva com uma multa da União Europeia fortíssima por alterar ou por interferir na lei da livre concorrência de mercado. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atribuições, não é esse o nosso papel. Existem sindicatos de engenheiros, não sei se funciona bem, se funciona mal em Portugal, nós não temos relação com sindicatos de engenheiros, mas isso não invalida que nós não estejamos preocupados com este assunto. Estamos muito preocupados com este assunto. Esta preocupação da Camila é claramente uma preocupação da Ordem dos Engenheiros e aquilo que nós estamos a propor é que na contratação pública, porque vincula muito, há 2 coisas que definem muito o valor do engenheiro publicamente. Uma é a contratação pública, e se os preços da contratação são baixos, vai existir dumping salarial e prejudica o exercício de engenharia. Portanto, nós temos que criar aqui, estamos a propor ao governo português, a criação da figura regulada do engenheiro orçamentista certificado para que alguém se assuma responsável técnico dos preços propostos para que não haja dumping salarial nem abaixamento de preços acima do normal por parte das empresas ou dos profissionais. Esta é uma delas. E a outra é que a carreira pública seja do engenheiro e não carreira pública do técnico superior, porque senão nós estamos misturados com outras profissões e neste momento não existe uma procura de engenharia porque existe essa banalização da profissão. Se nós conseguirmos estas 2 circunstâncias, estas 2 soluções, por defeito o mercado vai reagir favoravelmente. Existe uma terceira via que é a falta de engenheiros que vai tendencialmente obrigar ao aumento dos engenheiros, nomeadamente onde eles são precisos. Não sei se na área alimentar também, se nós conseguirmos regular a certificação do produto alimentar com visto técnico de engenheiro, também vai aumentar os ordenados. Mas até lá não é assim. Agora, em termos base, não pode haver um ordenado mínimo para engenheiros. Mas há uma curiosidade. Por setor de atividade, há contratos coletivos verticais. Por exemplo, no caso da construção, há o contrato coletivo vertical da construção
E há valores, ainda que baixos, são muito acima do ordenado mínimo, há valores mínimos que devem ser por função. Na área alimentar, provavelmente também existirá algum contrato coletivo vinculativo a essa área, temos que ver se há, e se existe alguma questão ligada, não necessariamente a engenheiro alimentar, não vai dizer engenheiro alimentar, mas pode dizer, por exemplo, responsável de produto, como nas obras diz diretor de obra. E isso só pode ser feito por engenheiros, porque há outras leis que depois dizem que só pode ser feito por engenheiros. Então, se cruzarmos isso, verificamos que muitas vezes, até o próprio Estado português está a pagar a engenheiros, se calhar, 800 e 900 euros por mês, o que é pouquíssimo, quando a própria regra diz que não pode ir abaixo dos 1.300. Isto é um exemplo, e nós temos que trabalhar esse assunto. E a Ordem dos Engenheiros contratualizou agora um gabinete técnico, que não existia até agora, para encontrar essas questões e ir propondo soluções ao Estado. Relativamente ao reconhecimento de diploma, a informação que a Camila tem é absolutamente falsa, ou seja, precisamente por existir um convênio de reciprocidade com fé à Ordem dos Engenheiros de Portugal, não há necessidade nenhuma de reconhecer o título em Portugal, porque nós em Portugal confiamos inteiramente na informação que nos é facultada pelo CONFEA, e isso faz fé e prova que a pessoa é reconhecida como engenheira no Brasil, e para nós isso é suficiente. Portanto, se em vez da Camila procurar em Portugal ser reconhecida, for ainda por cima é inscrita no CONFEA, se ainda por cima for à sua organização profissional de origem bater à porta, com as cotas em dia, naturalmente, e inscrever-se, se calhar, se já o tivesse feito, já tinha o assunto resolvido em Portugal do reconhecimento profissional de engenheira. E, portanto, é só isso que tem que fazer. É inscrever-se via CONFEA no abrigo do protocolo do termo de reciprocidade para ser reconhecida em Portugal como engenheira. Basta isso, e essa é a grande vantagem que nós temos para dar aos nossos membros associados em reciprocidade. Quanto à Helena Cortês, eu não falei de 5 anos de curso, eu falei que para ser membro sénior em Portugal, o engenheiro português precisa, entre outros requisitos curriculares, de ter também, no mínimo, 5 anos de inscrição na Ordem dos Engenheiros como profissional. Ou 5 anos de experiência na profissão, mas é para membro sénior. Um engenheiro brasileiro que acabe o curso, se inscreva no CONFEA e tenha 1 ano de profissão e tenha necessidade de vir para Portugal, basta inscrever-se no CONFEA, pode ter 1 ano, pode ter 40 anos de inscrição no CONFEA, que é tratado de forma igual. Mas nós estamos a falar de reconhecimento em reciprocidade de engenheiro de título que nós aqui em Portugal chamamos N2, que é engenheiro que vocês no Brasil chamam engenheiro pleno, porque depois acima disso, mas não pode ser uma pessoa que acabe o curso imediatamente que possa pedir, tem que ter evidências de exercício profissional continuado de pelo menos 5 anos e que o exercício seja convincente. Aí sim pode pedir o reconhecimento como membro sénior, que é engenheiro sénior, mas isso é à parte do protocolo e é uma questão que pode ser trabalhada num protocolo adicional, que não está feito. Agora, no protocolo que nós temos normal, qualquer engenheiro tenha 0 anos de experiência, desde que seja engenheiro e esteja inscrito no CONFEA ou na Ordem dos Engenheiros, é aceito para tramitação bilateral. Portanto, essa questão dos 5 anos está esclarecida. Finalmente, Carlos, relativamente ao visto de trabalho, nem facilita nem deixa de facilitar. Uma coisa é o visto de trabalho. Ainda falta aqui uma questão na Helena, que é a cidadania. Não há implicações nenhumas. Qualquer cidadão brasileiro, ainda que não tenha cidadania em Portugal, para efeitos profissionais, pode ser reconhecido como engenheiro em Portugal. É diferente de poder vir a trabalhar em Portugal, porque se vier para Portugal, naturalmente depois tem que ter contrato, tem que ter, não tem que ter cidadania portuguesa ou residência portuguesa no início, mas tem que ter bilhete de identidade portuguesa e permissão de trabalho, ou chamado visto de trabalho, e portanto isso tem que trabalhar à parte. Aquilo que nós fazemos é, para algum exercício de engenharia e para que seja reconhecido e para que possa fazer engenharia em Portugal, no sítio onde vai trabalhar, que é um processo à parte, aí nós facilitamos o reconhecimento, o exercício profissional e o título de engenheiro. Mas não invalida que não haja um processo de Estado, chamemos-lhe assim, que até é facilitado entre Portugal e o Brasil, em que a pessoa tenha que fazer o seu visto de trabalho, fazer o seu contrato de trabalho, são coisas à parte.
O que pode facilitar o reconhecimento como engenheiro em Portugal, se quiser vir para Portugal, é o facto de já ser engenheiro. Pode facilitar, pode abrir portas, pode abrir empregos, mas não invalida o processo burocrático todo que tem que fazer para esse reconhecimento. Aliás, nós temos aqui um problema com FEA, que alguns CREAs obrigam a que, por causa de um sistema informático, que não tem a ver com, ou seja, nós devemos adaptar a nossa vontade política e preparar os nossos programas para isso, não é estarmos sujeitos àquilo que os programas fazem, mas no caso de alguns CREAs, nós, engenheiros portugueses, depois de ser reconhecidos pelo CONFEA, na inscrição no CREA, temos dificuldade porque obrigam um CPF, que é o cartão de cidadão do Brasil, e nós não temos, e não exigimos isso, o cartão de cidadão a brasileiros em Portugal. Mas como tem que ser em reciprocidade, nós temos dito, e o Osmar sabe disso e bem, que temos que abolir essa exigência dos CREAs de CPF, isso tem que ser resolvido rapidamente no programa informático, porque senão cria diferenças de reconhecimento à chegada de um lado e do outro. E como nós não exigimos e não queremos exigir, não vamos pôr isso, mas exigimos e pedimos que o Brasil retire isso da exigência, naturalmente, porque senão há aqui uma dificuldade acrescida de um engenheiro português no Brasil, que um engenheiro brasileiro em Portugal não tem. Isso são cuidados que temos, mas como nós temos essa noção dos problemas e os queremos resolver, estamos a trabalhar esse assunto naturalmente para ser resolvido. O Carlos, agora sim, relativamente ao visto de trabalho. O visto de trabalho é um caminho paralelo ao reconhecimento do exercício de engenheiro em Portugal. O que nós temos, mas mesmo que tivesse um visto de trabalho em Portugal para vir como engenheiro, chegando cá, a sua empresa poder dizer, olha, agora para eu concorrer a essa obra preciso que seja engenheiro. Tem isso? É um caminho paralelo, é outra coisa. São coisas à parte. Uma coisa é até poder vir para Portugal para uma coisa que não tenha nada a ver com engenharia. Até pode ser ou não qualificado, pode vir trabalhar para um restaurante, para um hotel, para um assunto turístico, para a agricultura. Isso é visto de trabalho normal. Até pode ir para uma empresa de engenharia, para uma empresa construtora, para uma empresa alimentar. Da mesma maneira que quando um português vai para o Brasil trabalhar, eu se for trabalhar, venho para uma escola de surf, porque sou bom professor de surf, não preciso de nada de especial a não ser de visto de trabalho, porque estou noutro país, é normal, se passar lá mais 3 meses e se estiver a trabalhar. Se eu for para uma empresa de engenharia, como português, posso estar lá em emprego, mas não sirvo de muito à empresa se não tiver o título de engenheiro, portanto, se não tiver cadastrado. É um caminho à parte, é complementar e autovaloriza a nossa posição cá em Portugal. E, portanto, se já vier com isso, e essa é a nossa forma de facilitarmos também isso, pelas boas relações que temos entre Portugal e Brasil, se já vier com isso, tanto melhor. Mas é um assunto extremamente fácil de fazer. Agora, aquilo que eu digo é, não façam só por fazer, façam porque precisam e porque querem mesmo fazê-lo, porque nós vamos pôr aí uma barreirinha pequena a quem só quer inscrever-se, nós fazemos o processo administrativo todo e depois a pessoa não vem ou não se inscreve porque só querer estar inscrita. E aí a barreirinha vai ser, se não se inscreve em 90 dias, perde o processo e tem que começar de novo, e o processo vai ter uma taxa pequenina, que é para que as pessoas, ao pagarem, saibam que têm esse compromisso. Coisa pequena, mas é uma coisa para que as pessoas se sintam que não é só porque está aberto e a dar. Penso que respondi às perguntas todas que me fizeram nesta primeira ronda. Osmar, falhou alguma coisa? Bom dia, Fernando. Na verdade, boa tarde aqui já. Eu estou participando aqui como, não é nem ouvinte, é assistente, né? Telespectador, com muita honra, é uma satisfação muito grande te encontrar aqui, Fernando. Obrigado. Além de capitanear aí a Ordem dos Engenheiros, agora é um grande amigo e um parceiro aí de longa data e de uma parceria, de um convênio, de um acordo de sucesso. Nós não podemos deixar claro isso. Nós temos algumas arestinhas aí a parar, como você citou aí a questão do CPF, você citou aí a questão desse eventual protocolo aí que trata aí do engenheiro sênior, mas são arestas que nós sempre aparamos e vamos continuar a parar. Eu vim mesmo para aprender, como todos aí que estão participando. Eu quero parabenizar
Casa do Brasil de Lisboa e a própria Ordem pela organização e realização desse evento. Ele é fundamental. Nós que estamos aí há um bom tempo participando, colaborando. Hoje eu não exerço mais a função de conselheiro aqui do Confea, mas eu continuo aqui no Confea trabalhando numa outra área. Hoje eu sou superintendente de uma área que é a área que nós chamamos aqui de finalística, né? E a qual o convênio está associado a uma gerência nossa. Quero citar aqui, eu estou vendo aqui nos participantes a presença da Caori. A Caori é uma das nossas assessoras aqui dessa área que cuida desses acordos. Então, o Flávio Bozan, infelizmente, não pôde comparecer, eu acho que ele não está presente. Mas, enfim, é mais parabenizar pela organização de ambos e nos colocar à disposição aqui. O Fernando foi cirúrgico, como a gente fala na apresentação, ele elucidou aí todos os pontos que eventualmente possam suscitar dúvidas. Então, é meu obrigado aí pela parceria, Fernando. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, engenheiro Osmar, também. Nós temos ainda 2 questões, vou fazer, acho que dá tempo. Pode abrir o microfone, Marcelo, né? Marcelo Roica. Oi, boa tarde. Estão ouvindo? Sim, sim. Tá. Eu acho que eu já estou atuando aqui, eu tenho a ordem e tudo, eu já estou atuando. Seria interessante falar para os engenheiros civis que as habilitações do civil aqui são bem mais restritas que no Brasil, entendeu? A gente não pode fazer projeto arquitetônico, a gente não pode fazer o elétrico da residência. Então, se alguém vem com a ideia de trabalhar de autônomo, tem que, o recibo verde, como fala aqui, tem que estar ciente que é bem mais restrito o mercado, assim, e o preço que se paga também por metro quadrado de trabalho autônomo é bem menos do que no Brasil. Não só na empregabilidade de carteira, né, de registro assinado, mas também como autônomo aqui se ganha bem menos. Para o pessoal só ficar ciente dessa realidade, que eu só vim descobrir depois que eu estava aqui. É isso. Obrigada, Marcelo. Danilo, quer abrir o microfone? Olá, todos me ouvem? Sim, sim. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar a todos, já aproveitando aí, né, a presença do nosso bastonário, do senhor Osmar também, e a presença de todos na sala. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário quanto aos colegas aí que pretendem, né, fazer o exercício da profissão em Portugal, que ainda estão no Brasil com esse pensamento de vir para cá. Eu já estou aqui, fiz um comentário agora há pouco no chat, o meu processo via CREA Amazonas, no caso, no Brasil, foi todo digital, tive que entregar somente uma cópia do passaporte, uma foto estilo passaporte, e o procedimento, a conversa foi toda Confea e Ordem dos Engenheiros. Então, assim, a melhor questão para a informação, gente, tomem muito cuidado, existe muita desinformação, existem muitos engenheiros que vêm de lá para cá e chegam aqui, acabam vendo que não é algo de muita complicação. Assim, existe muita desinformação, mas eu queria deixar um recado para todos que pensam em vir. Busquem o Conselho de Engenharia do estado de vocês, já com o pensamento, levem a documentação antes de vir para cá. Aqui, uma vez aqui, é um pouquinho mais complicado, porque todo esse procedimento, o ideal é que se busque no estado de vocês. É só mesmo assim um aparato mesmo para uma questão de informação. Todas as informações estão lá, seja no Conselho de Engenharia ou seja no próprio Confea-CREA, tudo vai estar lá bem específico. Obrigada.